O incêndio no edifício Joelma aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974, em um prédio que hoje se chama Edifício Praça da Bandeira, no centro de São Paulo. Essa tragédia deixou 187 pessoas mortas e mais de 300 feridas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Fatos Misteriosos. Eu me chamo Eliseu e é um prazer enorme ter você aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para quando postar um novo vídeo você possa ser notificado. Ao fazer isso, o YouTube entende que você gosta do conteúdo e o algoritmo envia mais vídeos para você. Sem mais enrolação e vamos logo pro vídeo. O incêndio aconteceu menos de 2 anos depois de outro prédio pegar fogo na mesma área, que foi o edifício Andraus. O incêndio do Joelma é o segundo mais fatal em arranha-céus, perdendo apenas para a queda das torres gêmeas do World Trade Center em Nova York no dia 11 de setembro de 2001. Construído em 1971 pelo então arquiteto Salvador Cândia, feito de concreto armado, possui 2 torres de 25 andares, uma virada para a Avenida 9 de Julho e outra para a Rua Santo Antônio, e no meio uma única escada central. O edifício tem uma característica bastante peculiar. Ele possui 7 andares de estacionamentos, mas pela altura aparenta ter aproximadamente 10 andares. Por causa disso, os andares começam no 10º, indo do 10º ao 25º andar. Após sua construção em 1971, o edifício Joelma foi rapidamente alugado pelo banco de investimentos Crefisul, e muitos estavam ali em busca do primeiro emprego, sendo que toda sexta-feira o banco fazia entrevistas de emprego. O livro Fevereiro em Chamas traz diversos relatos de pessoas que estavam indo lá pela primeira vez fazer uma entrevista de emprego e nunca mais voltaram. No início de 1974, enquanto a empresa ainda finalizava as transferências de seus departamentos, o incêndio teve início no dia 1º de fevereiro, às 8h45 da manhã, em uma chuvosa sexta-feira. O fogo começou devido a um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar e se espalhou rapidamente pelos andares superiores. As salas e escritórios do Joelma eram divididos por divisórias, com móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética, características estas que contribuíram significativamente para a propagação incontrolável das chamas. 15 minutos depois do curto-circuito, era impossível descer as escadas íngremes no meio do prédio, porque estavam bloqueadas pelo fogo e pela fumaça, e os corredores eram muito estreitos. Sem uma escada de incêndio, muitas pessoas conseguiram escapar descendo pelos elevadores, mesmo sabendo que não era seguro. Mas logo os elevadores pararam de funcionar, pois o fogo danificou a parte elétrica e uma funcionária do elevador morreu no 20º andar. Em um momento muito triste, uma mãe pulou do 15º andar, mas conseguiu salvar sua criança de 1 ano e meio. A multidão viu tudo e ouviu o choro da criança, que foi levada rapidamente para o Hospital das Clínicas. No último andar, um jovem se jogou no chão e tentou se arrastar até a borda do terraço, mas uma chama fez com que ele escorregasse e ele ficou pendurado até não conseguir mais segurar e caiu na rua. Sem saber como sair do prédio, muitos se esconderam nos banheiros e nas janelas. Outros sobreviventes se reuniram no 25º andar, que tinha acesso a 2 terraços, lembrando do incidente parecido que aconteceu no edifício Andraus, onde as pessoas foram resgatadas por helicópteros, e eles esperavam que algo semelhante pudesse acontecer novamente. Na rua, os bombeiros tentavam ajudar em meio à confusão com a polícia civil. Curiosos, policiais, médicos, enfermeiros, soldados do exército e até escoteiros participaram das buscas. Homens e mulheres, alguns com roupas de banho, com rostos sujos de fumaça, se agitavam nas janelas tentando chamar atenção, mas os helicópteros não conseguiam pousar no terraço quente e suas cordas estavam penduradas sem uso. As escadas dos bombeiros, que tinham 40 metros, não chegavam aos andares mais altos. No 20º andar, 6 pessoas estavam em um pequeno espaço, quase sem lugar para todos. Um rapaz de terno azul estava se segurando em uma parte do prédio, com uma perna já do lado de fora, como se fosse pular também. Embaixo, os bombeiros acenavam e pediam calma. O fogo tinha acabado, só precisavam de um pouco mais de paciência, gritava um policial com um megafone. Outros escreveram em faixas amarelas: "O fogo já apagou" e "Coragem, vamos salvá-los". O som do megafone não chegou até eles, mas ao ver as faixas,
bombeiristas, um deles deu sinal positivo com o polegar, puxou um lenço verde e acenou. O corpo de bombeiros recebeu a primeira chamada de emergência às 9h03 da manhã. 2 minutos depois, as viaturas saíram dos quartéis próximos, mas por causa do trânsito complicado, chegaram ao local apenas às 9h10 da manhã. Nesse momento, o fogo já estava no 20º andar e várias pessoas começaram a pular do prédio. Para ajudar, foram mobilizados 1.500 homens, incluindo bombeiros e equipes de segurança, além de profissionais de 5 hospitais, 14 helicópteros, 39 viaturas e todas as ambulâncias disponíveis. Todos os caminhões-pipa da prefeitura e muitos particulares também foram chamados, assim como um grande número de voluntários que se ofereceram para doar sangue antes mesmo das autoridades pedirem. Para garantir que as ambulâncias e os bombeiros conseguissem chegar ao prédio em chamas, foram convocadas tropas do exército e da polícia militar, além de equipes especiais. Um esquema de emergência foi montado ao redor do prédio, onde se reuniram milhares de curiosos, junto com os 250 bombeiros da capital. Um grupo de Santo André também foi enviado para ajudar. Policiais especializados também participaram do resgate. Quando a primeira equipe chegou, liderada pelo sargento Rufino Rodrigues de Oliveira, o fogo estava consumindo o centro do prédio, mas se espalhava rapidamente para a parte superior. O sargento não conseguiu chegar de helicóptero para jogar as cordas e escadas pelas laterais do edifício, que ainda estavam intactas. Como estavam com um caminhão-tanque e as escadas especiais ainda não tinham chegado, começaram a jogar cordas para subir. Ao chegar ao 12º andar, a primeira coisa que o sargento fez foi apagar 3 corpos que estavam pegando fogo. Assim que uma das escadas especiais foi instalada, ele organizou a descida das pessoas. Ele estava subindo as escadas carregando uma menina desmaiada quando alguém pulou do 19º andar e caiu em cima de outra pessoa que tinha se jogado do 16º andar. O impacto fez com que a menina caísse dos braços dele, mas ele não caiu porque seu pé ficou preso em um dos ferros da escada. Na queda, 2 pessoas morreram, mas quem pulou do 19º andar sobreviveu, embora tenha se ferido gravemente. Os bombeiros tentaram apagar o fogo com 4 jatos de água, mas logo enfrentaram problemas porque os hidrantes da área estavam quebrados. A situação melhorou quando a prefeitura enviou 30 caminhões-pipa para ajudar. Assim como no incêndio do edifício Andraus, faltavam equipamentos, mas dessa vez conseguiram usar 2 novas escadas de 45 metros para alcançar o 16º andar. Enquanto um grupo de bombeiros tentava entrar no prédio, outros estavam do lado de fora tentando salvar pessoas que estavam nas janelas. Um helicóptero do SAR, da Força Aérea, estava resgatando sobreviventes que estavam no telhado, com a ajuda de homens do COI e da equipe do helicóptero também. Outros 13 helicópteros do governo e de empresas particulares não conseguiram se aproximar muito, mas jogaram cordas, águas e tubos de oxigênio para quem estava no telhado. Depois eles ajudaram a levar os feridos para os hospitais. Um bombeiro contou que já passava das 10 da manhã quando os corpos começaram a cair do prédio. Todos queriam sair de qualquer jeito. Algumas pessoas pularam 3 andares, arriscando suas vidas para alcançar os andares mais baixos onde os caminhões estavam. O primeiro a se jogar estava no 15º andar e gritou por socorro por mais de 1 hora, desesperado e às vezes coberto pela fumaça. Pessoas apavoradas tentavam fazer cordas com pedaços de pano, mas elas se quebravam, não aguentando o peso. Uma mulher vestida apenas de calcinha e sutiã morreu dessa forma, com a cabeça esmagada na calçada. Os corpos estavam empilhados na rua, coberto com cobertores, jornais e capas de chuva também. Depois de alguns minutos, um caminhão da polícia e algumas ambulâncias chegaram para levar os primeiros corpos para o Instituto Médico Legal. No 8º andar, os bombeiros encontraram pelo menos 11 corpos abraçados, pois o fogo havia praticamente unido os corpos. No 12º andar, 17 pessoas que o capitão Mazelli, comandante do COI, queria salvar, já estavam mortas quando ele chegou. Ele subiu com uma equipe especializada, mas ao ver a cena trágica, com 5 mortos no banheiro e 12 no saguão, os bombeiros começaram a se sentir mal e precisaram ser retirados de helicóptero. Em outra tentativa de resgate, os bombeiros não conseguiram chegar ao telhado por causa do calor intenso e do forte cheiro de carne queimada. Ao redor do prédio, uma multidão tentava se aproximar e os militares até precisaram usar força para conter esses curiosos. As operações eram coordenadas pelo comandante-geral da Polícia Militar,
Coronel Teodoro Cabete, e pelo secretário de Segurança Pública, General Sérvulo Mota Lima, que chegaram ao local assim que souberam da tragédia. Policiais e bombeiros lamentaram que muitas pessoas morreram por não conseguirem manter a calma e se jogaram do prédio. Apenas 1h30 depois que o fogo começou, o primeiro bombeiro conseguiu chegar ao telhado com a ajuda de um helicóptero do Paraçar, que era forte o suficiente para ficar no ar durante o resgate. Nesse momento, muitos já tinham morrido devido às temperaturas altíssimas no topo do prédio, que chegou a 100 graus Celsius. A maioria dos sobreviventes conseguiu se salvar se abrigando sob uma telha de amianto. 15 bombeiros ficaram intoxicados pela fumaça e muitos criticaram a falta de equipamentos adequados e as regras de prevenção a incêndio que estavam em vigor. O Código de Obras de São Paulo, de 1934, não exigia a instalação de equipamentos contra incêndio nem a construção de escadas de emergência. Os recursos para o corpo de bombeiro eram insuficientes e o número de bombeiros era muito pequeno. Por volta das 10h30 da manhã, o fogo já havia consumido quase todo o material inflamável do prédio. O incêndio foi finalmente controlado com a ajuda de 12 autobombas, 3 autoescadas, 2 plataformas elevatórias e o apoio de muitos veículos de resgate. Somente às 2h20 da tarde, todos os sobreviventes foram resgatados. Um fato curioso aconteceu no momento do incêndio. Joel Correia instalou seu telescópio em cima do viaduto do chá e, ao mirar no prédio, percebeu que no 20º andar tinha algumas pessoas que ainda estavam com vida. Ele ligou para a rádio Jovem Pan informando que tinha visto 6 pessoas nesse andar. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros foi informado e conseguiu salvar a vida dessas pessoas. Rolf Victor Hauer, um gaúcho que tinha 54 anos na época, passou mais de 3 horas sentado em um dos parapeitos do edifício esperando para ser resgatado. Enquanto aguardava, ele fumava vários cigarros e a sua tranquilidade foi captada pelas câmeras dos noticiários de televisão e muito reproduzida. Antes de ser salvo, ainda conseguiu subir ao 19º andar, onde acalmou uma mulher que estava ameaçando se jogar da janela. Celso Bidinger estava no 16º andar, junto com outras 6 pessoas, mas só ele sobreviveu porque conseguiu descer até o 13º andar utilizando algumas cortinas que ele amarrou. Junto com ele, desceu uma outra mulher que queria se jogar, mas foi acalmada por ele. Eles ficaram no 13º andar por aproximadamente 2 horas até conseguirem se salvar. Os primeiros 7 andares do edifício não sofreram muito danos devido às chamas e todos os 17 funcionários do estacionamento conseguiram se salvar, mas a parte do edifício que compreendia a empresa Crefsul foi completamente destruída. Entretanto, tudo estava segurado pela companhia seguradora Santa Cruz. Segundo o vice-presidente do Crefsul, Garret Bolton, 1.016 funcionários trabalhavam no edifício. Desse total, 861 ficavam nos andares superiores à garagem e cerca de 600 já haviam chegado quando o incêndio começou. Até às 18 horas do dia da tragédia, 125 corpos já tinham sido retirados do Instituto Médico Legal depois de identificados por parentes e amigos. Restaram 54 corpos, dos quais 12 eram possível de identificar e o restante completamente carbonizados. Após 30 horas da tragédia, aproximadamente 8.000 pessoas foram ao local, no bairro de Pinheiros, para reconhecer os cadáveres. O ambiente era de tristeza e até os funcionários não conseguiam esconder a emoção. 5 mulheres desmaiaram enquanto fazia a identificação. O IML comprou 200 caixões e 50 coroas de flores para facilitar a retirada dos corpos. As vítimas foram colocadas no chão de 4 salas e pela manhã já exalavam mau cheiro e os funcionários tentaram aliviar colocando incenso. O secretário dos Serviços Municipais, engenheiro Werner Zaluf, afirmou que cerca de 30 pessoas que morreram no incêndio e permaneceram no prédio não foram identificadas. Ele disse: "Acredito que o calor durante o incêndio tenha superado 900 graus e nessa temperatura, um corpo fica totalmente destruído, restando no máximo 1,5 kg de cinzas. A água que os bombeiros jogaram pode ter transformado tudo em lama." A tragédia do Joelma, que ocorreu apenas 2 anos após o incêndio do edifício Andraus, reabriu a discussão com relação aos sistemas de prevenção e combate a incêndios nas metrópoles brasileiras, sendo que muitas deficiências foram evidenciadas nas 2 grandes tragédias. Na ocasião, o Código de Obras do município de São Paulo era muito antigo, mais exatamente do ano de 1934, um tempo em que a cidade tinha apenas 700.000 habitantes, prédios de poucos andares e não havia a quantidade de aparelhos elétricos dos anos 1970.
A investigação sobre as causas do acidente foi concluída e encaminhada à Justiça. Em julho de 1974, apontou a Crefisul e a Termoclima, empresa responsável pela manutenção elétrica, como os principais responsáveis pelo incêndio. Afirmava que o sistema elétrico do Joelma era muito precário e estava bastante sobrecarregado. Além disso, os registros dos hidrantes do prédio estavam fechados, apesar do reservatório contar na ocasião com 29 mil litros de água. Segundo o Estadão, 3 empresas receberam acusações a respeito do caso. O Banco Crefisul, que era inquilino do prédio, a Joelma S.A. Importadora Comercial e Construtora, e a Termoclima Indústria e Comércio Limitada, que instalou os aparelhos. De acordo com a investigação, Alvino Fernandes e Sebastião da Silva, eletricistas e ajudantes de eletricista, não tinham curso completo sobre eletricidade e nunca receberam orientação técnica do Departamento de Serviços Gerais, que era quem respondia por reparações elétricas no prédio. O resultado do julgamento foi divulgado no dia 30 de abril de 1975. Kirill Petrov, que era o gerente administrativo da Crefisul, foi condenado a 3 anos de prisão. Valfrig George, proprietário da Termoclima, seu funcionário, o eletricista Gilberto Araújo, e os eletricistas da Crefisul, Sebastião da Silva e Alvino Fernandes, receberam condenações de 2 anos. Dos aproximadamente 756 ocupantes do edifício, 187 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridos. A grande maioria das vítimas era formado por funcionários do Banco Crefisul de Investimentos. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações e dê sugestões de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.